PT criou, em média, 8 cargos comissionados por dia. Presta atenção, 8 cargos comissionados por dia. Salários significativos e expressivos em toda a gama do universo dos órgãos diretos e indiretos da nação. E com isso vocês sabem muito bem o que ocasionou e que está ocasionando, porque ainda se encontram a maioria deles nesses cargos. Só nas universidades federais foram absorvidos mais de 60 mil pessoas, durante os dois governos do PT. Dos dois governos, que eu digo do PT, foi 4 anos de um e quase 4 do outro. Então vocês podem imaginar o dano à nação, não só em termos financeiros, né, desembolsos do orçamento, mas principalmente na máquina que foi montada para se criar um entrave e ser uma engrenagem que fique à disposição não da nação nem da população, mas de um governo, de uma ideologia, de um programa político desse governo. Então eu quero dizer a vocês que isso me preocupa muito. E o assunto, eu posso estender, mas como a gente tem que falar tempos limitados, então eu vou soltando fatos e focos assim. Existem atualmente 37 tipos de gratificações. 37 tipos de gratificações, fora salário. Em estatais como Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil e por aí vai. Caixa Econômica e por aí vai. Os principais beneficiários são os comissionados, que entraram sem concurso, não há meritocracia nenhuma, só há vinculação política e ideológica de ocupar e desenvolver e usurpar a verdade desses fatos. E quais são esses cargos que são requisitados nessas empresas? Outros são contratados mesmo, sem ter nenhuma ligação com essas empresas, mas efetivamente se fundamenta mais nesse aspecto. Eles ocupam cargos e funções de chefias também, e são chamados de cargo de confiança. Olha bem, cargo de confiança. São aqueles obedientes funcionários que estão a serviço, não da nação, mas sim desses que os colocaram. Assim podemos até mencionar, se quisermos, no STF, que é um caso muito claro nesse aspecto. São colocados por governos, escolhidos a dedo, quando não há nenhum caráter de capacidade, de conhecimento jurídico e principalmente de confiabilidade. São pessoas que estão ali para retribuir aquele grande favor daquele grande cargo vitalício. Então são chamados de cargo de confiança e têm acesso à maior parte desse amplo cardápio de compensações financeiras que vem redundar depois em aposentadorias gordas, além do limite. Existe aposentadoria de 400, de 500 até 700 mil reais, principalmente nos tribunais de justiça do Rio e de São Paulo. Eu tenho tudo elencado. É isso para mim um fato que sinceramente afronta os direitos de todos os brasileiros, principalmente da maior parte dos brasileiros que ganham um salário mínimo. Isso é uma afronta a limites, a estabilização do governo com relação a esses cargos e salários. Mas quando chega na aposentadoria tem umas vantagens que sinceramente é uma novidade inusitada, que não, em nenhuma parte do mundo você encontra isso. Então eu gostaria de expor assim rapidamente, mas podemos detalhar, porque na próxima palestrazinha que eu vou fazer, vou falar sobre aposentadorias, pensões e também outras gratificações e outras coisas mais, que vocês vão ter a dimensão do que é esse quadro todo. Então eles trabalham em salas confortáveis, principalmente na esplanada dos ministérios em Brasília, ficam lá encastelados, não visitam, não acompanham em loco os órgãos que estão dirigindo. Tem ar-condicionado, serviço completa de copa, comidas, bebidas, carro, novos, com motorista, com assessorias, com secretárias, combustíveis e moradia grátis, o que eles querem mais. É uma verdadeira, é um privilégio jamais visto se você for numa Suécia, na Inglaterra, na Alemanha, Japão. Você não encontra isso não. Eles vão de metrô, porque lá as condições populares permitem que isso aconteça, e eles vão
entrando em contato com a população e sentindo as aspirações e os desejos daquela população. É o contato direto, não, eles se isolam nessa mordomia, né, nesse encastelamento, e ficam totalmente alienados do que o Brasil precisa, do que os brasileiros necessitam de urgência. Tudo isso que eu falei, essas vantagens, esses privilégios, essas regalias, por conta das nossas, porque nós é que somos sobrecarregados com impostos, além do absurdo, pagamos os maiores impostos do mundo, como combustível também. Há pouco tempo publiquei quanto seria o preço real do combustível no Brasil hoje, tanto da gasolina como do diesel e do álcool. Bem inferior do que se cobra atualmente. Exatamente para quê? Para custear essas mordomias e essas vantagens. O cargo de chefia hoje, um cargo de chefia, para vocês terem uma ideia, com salário hoje, em média de R$21 mil. Muitos não têm tido superior. Que mérito para ganhar um salário tão alto? Muitos se formam, trabalham, lutam e não chegam nem à metade disso no final de carreira. É uma coisa exorbitante. No Brasil não existe cargos e salários. Isso era feito pelo DASP há anos e anos atrás e nunca se concretizou. Aí, somadas esse salário, com as gratificações, vai até 77 mil mensais, 77 mil reais mensais. É uma coisa que não cai na cabeça de ninguém essa realidade. Isso é chocante, isso é arbitrário, isso é uma coisa que violenta a estabilidade do Brasil, do nosso país. E tem ainda, além disso tudo, tem uma renda variável. Isso você vê muito no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, vamos ser justos. A verdade é essa, porque eles legislam em causa própria, eles fazem o que querem, nas caladas da noite principalmente. Então tem uma renda variável, um bônus anual, o último foi de R$46,4 mil. R$46.400. É esse bônus que vem privilegiar um grande grupo, né? Para você ter ideia só, na parte dessa, eu sempre me bato muito nessa comissão de verdades, que são inverdades, a verdade, criaram vários privilégios para 21 mil pessoas, inclusive o ex-presidente, a ex-presidente, os seus ex-ministros, né? Com uma aposentadoria vitalícia de acima de R$20 mil, o que é um absurdo, é um assinte. E aqueles que morreram por conta da normalidade do país, os militares, os civis, nos atos de violência, de terrorismo, nada receberam, nada, até hoje. Então Lula criou, agora vou citar o nome desse cidadão, que eu tenho repugnância desse homem, que é um mau caráter, criou 18,3 mil cargos de confiança em 8 anos do seu governo. Vocês imaginem isso, 18,3, ou melhor, 18.300 cargos de confiança em 8 anos. Manta que ele colocou, a tal da Dilmanta, criou outros para competir, não conseguiu, porque não terminou o mandato, em 16.300 em apenas 4 anos do governo dela. Impressionante. Muitos, como eu vou repetir, ainda se encontram nesse apogeu de governo, ainda dominando e pior, entravando o atual. Quero lhe falar a vocês, faltando novamente a números, que os números são frios e reais, com 618 mil funcionários na ativa. Isso é impressionante. Aquela prefeitura do Recife, há anos atrás, há governos atrás, não falo nem no agora, tinha 24 mil funcionários numa prefeitura de uma cidade como Recife. É impressionante esse número. É um batendo no outro. Dilma Rousseff, por exemplo, dispôs de uma força de trabalho 26 maior do que a do próprio Lula, 26% maior do que a do próprio Lula. Foram 130 mil contratações, 130 mil contratações entre 1º de janeiro de 2003 até 30 de junho de 2015. Observem bem para esses assuntos, para esses números que são assustadores, impressionantemente assustadores. E o que significa tudo isso? Significa, evidentemente, no custo de pessoal, que ultrapassa 100 bilhões de reais.
atualmente 6 bilhões de reais. Ou seja, um aumento que eles criaram, o PT, um aumento de empreguismo para dominar a máquina, que eles sempre sonharam levar até 2038, com dinheiro e os desvios provocados na nação, desviando para os países de ditadores que eles falsamente combatem, para se predominar no poder. Então, portanto, é um aumento de 58% em relação ao governo anterior dela, que foi o do próprio Lula. No governinho dela, 2 vezes mais do que gasta a Rainha Elizabeth, o Império Britânico, o reinado da Rainha Elizabeth, com todo aquele aparato que vocês sabem, pois gastou 2 vezes mais que a Rainha Elizabeth. É uma coisa, e depois pousa de santa, de popular, o povo é acima de tudo. Uma grande farsa, meus amigos. Estão aí os números para dizer. Eu posso me aprofundar isso, basta vocês exigirem. Comentem meus vídeos, né? Façam análise imparcial, mais justa, para que eu possa dar mais subsídios para vocês analisarem. Portanto, é isso, meus amigos. Eu vou voltar a falar para a semana, se Deus permitir, com a graça de Deus, falar sobre aposentadoria, vantagens e privilégios de muitos desses. Mas eu vou em frente, porque eu sou brasileiro, sou patriota de coração, eu amo esse Brasil e sou um admirador. Conheço ele, posso considerá-lo amigo, que é o Jair Messias Bolsonaro. Respeito esse homem de uma integridade. Eu conheço atos pessoais dele de bondade, que a pessoa vê aquela reação dele de fechada, de frases curtas e diretas, mas se esconde ali dentro uma grande alma. Ele e Michele, que é sua esposa, é outra grande mulher, que eu reverencio e homenageio agora a humildade, a simplicidade dessa primeira dama que honra o Brasil. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela atenção. Desejo a todos um excelente final de semana e que eu tenha conseguido, talvez, não sei, na medida do possível, levar a vocês o que eu tenho colhido, o que eu acho, o que eu penso e o que realmente existe. Um fraterno e grande abraço para todos. Obrigado.